o reinício das atividades presenciais, o Setembro Amarelo e a valorização da prata da casa, que deve brilhar como ouro amarelo. Irão conduzir a solenidade as seguintes autoridades: a magnífica reitora da Universidade do Estado da Bahia, professora Adriana dos Santos Marmori Lima. A excelentíssima pró-reitora de extensão da Universidade do Estado da Bahia, professora Rosane Meire Vieira de Jesus. Professor Flávio Dias dos Santos Correia, diretor do Departamento de Ciências Humanas, Campus 1. Professora Maria de Fátima Frazão, coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Extensão do DCH1. A professora Rosana Santana dos Reis, coordenadora do colegiado do curso de Turismo e Hotelaria da UNEB, Campus 1. A professora Nelma Aronha Santos, gestora da Assessoria Especial de Cultura e Artes, ASCULT. A professora Sônia Bamberg, coordenadora da Universidade Aberta à Terceira Idade, AUAT. O professor Antônio Jorge dos Santos Nascimento, coordenador do Projeto Cidadão. A professora Joanice Marques, coordenadora da Operadora de Receptivo Popular. Angelice Santos, artesã do coletivo Cultarte. E a professora Francisca de Paula Santos da Silva, coordenadora do Projeto de Pesquisa, Ensino e Extensão, TBC Cabula e deste evento. Gostaria de convidar a nossa magnífica reitora, a professora Adriana dos Santos Marmori Lima, para iniciar, declarar aberta essa solenidade e fazer também seu pronunciamento. Boa tarde. Bem, primeiro eu quero agradecer o convite, parabenizar o evento, professora Francisca de Paula em seu nome, todas as pessoas que trabalham contigo há mais de 12 anos, realizando esse encontro de turismo e base comunitária e economia solidária. Parabéns pelo trabalho, pela resistência e pela possibilidade de nos encontrarmos presencialmente. Quero também saudar aqui e agradecer às sambadeiras da UAT, que fizeram aqui a acolhida com samba, com muita alegria. Esse é o tom do evento que está se realizando hoje. Quero saudar de forma especial a nossa pró-reitora de extensão, professora Rosane Meire Vieira de Jesus, fazer a minha saudação ao diretor do Departamento de Ciências Humanas, professor Flávio Dias dos Santos Correia. Quero fazer uma saudação à coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Extensão, professora Maria de Fátima Frazão, aqui na mesa, a professora Rosana Santana dos Reis, coordenadora do Colegiado do Curso de Turismo e Hotelaria, grande parceira da UNEB, e das tratativas sobre o fortalecimento do curso, e também estender os cumprimentos à Rafael, que aqui está conosco também, a secretária. Quero cumprimentar a professora Nelma Aronha dos Santos, nossa gestora atual da Assessoria Especial de Cultura e Artes da nossa UNEB. Saudar a Sônia Bamberg, coordenadora da Universidade Aberta à Terceira Idade, do Núcleo, que está presente hoje em mais de 23 dos 30, quase 30 departamentos da nossa universidade. Saudar Antônio Jorge Nascimento, também coordenador do Projeto Cidadão e da UAT. Quero estender meus cumprimentos a todas as pessoas que fazem parte de diferentes coletivos, movimentos sociais, políticos do Quilombo Cabula, em nome de Joanice, aqui, que representa o Receptivo Popular. Ela não está aqui conosco, mas está ali?
eu sei do trabalho dessas mulheres nesse território, com o engajamento, com o artesanato, com a defesa do que é economia solidária. Quero estender os meus cumprimentos também ao professor Alfredo da Mata, que é docente do Departamento de Educação 1, e também dos programas de pós-graduação, o MPEG e o PPG Educ. E quero ainda cumprimentar, que eu estou vendo na plateia Elaine, que é de lá da região de Canudos e que também é estudante do programa de pós-graduação e está conosco. Todos que estão organizando esse evento cerimonial, Janaína, Dilton, os rapazes que são responsáveis pelo som, Edson, enfim, todos os estudantes, os técnicos, os docentes que estão presentes. Bem, fazer uma fala de abertura de um encontro de turismo e base comunitária e economia solidária para a nossa universidade é extremamente importante. Primeiro, porque hoje é uma temática discutida nacionalmente, internacionalmente, como que a gente pode empoderar as pessoas a partir do seu lugar de produção, do seu lugar de cultura local, do seu lugar de interação com outros espaços. Então, a universidade ela tem uma área consolidada enquanto uma dinâmica mesmo de estudos, de pesquisa, de extensão, e que a torna também uma universidade popular. Então, o movimento do TBC e de economia solidária que a universidade tem hoje consolidado, vem muito dizer dessa instituição, uma universidade pública, inclusiva, gratuita, nordestina e popular. Nesse sentido, eu quero reiterar que dentro da universidade se produz conhecimento e todo conhecimento produzido ele dialoga com os diferentes saberes de outros espaços, e é nesse lugar que as produções sociais, as produções políticas são importantes. Os arranjos produtivos que são construídos aqui no Cabula também são importantes para a sustentabilidade da vida das pessoas, porque são projetos que se articulam com a sustentabilidade ambiental, com o respeito às produções de cada pessoa. E aí, não posso deixar de falar da importância também da temática desse evento, diversidade e relações intercomunitárias, porque eu vejo hoje que no mundo em que estamos vivendo, se a gente não se fortalece enquanto grupos que são integrados, esses grupos morrem. Então, a lógica do rizoma mesmo, da raiz da planta, de que a gente tem que se conectar e se fortalecer uns com os outros, é uma máxima que eu vejo que a gente precisa perseguir a cada dia. E, por fim, a defesa de uma outra economia, né? Uma economia que seja ambientalmente correta, que valorize as redes que são estabelecidas nos diferentes espaços enquanto comércio, ou seja, é uma nova forma, um novo jeito de produzir e de consumir, considerando o bem-estar das pessoas. Então, eu desejo um excelente evento, que tudo que circula nesses dias de trabalho possa ter a visibilidade, possa ter o reconhecimento da nossa universidade e da comunidade externa. Um forte abraço, um excelente trabalho durante esses 2 dias e podem contar sempre com a gestão da Universidade do Estado da Bahia. Obrigada. Solicitamos a todos que fiquem em posição de respeito para a execução do hino da Bahia e do hino nacional brasileiro. Nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo
regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros, brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros, brasileiros corações. Com tiranos não combinam, brasileiros, brasileiros corações. Cresce, ó filho de minha alma, para a pátria defender. O Brasil já tem jurado independência, independência ou morrer. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros, brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros, brasileiros corações. Com tiranos não combinam, brasileiros, brasileiros corações. Salve, ó rei das Campinas, de Cabrito a Pirajá, nossa pátria hoje livre, dos tiranos não será. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros, brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros, brasileiros corações. Com tiranos não combinam, brasileiros, brasileiros corações. Ouviram no Ipiranga as marchas plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios lúcidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior essa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em desejo, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, na grada, salve, salve. Brasil, um sonho imenso, raio lívido, de amor e de esperança, guerra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrela sorte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Glória, entre outras vidas, tu trazer a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil.
Gostaria de agradecer a presença da nossa magnífica reitora, a professora Adriana Marmori, e pedir desculpas a vocês, que ela vai precisar se retirar, porque ela tem um outro compromisso, e vai ser representada por nossa pró-reitora de extensão, professora Rosane Vieira. Convidamos para as boas-vindas a professora Francisca de Paula Santos da Silva, coordenadora do projeto de pesquisa Ensino e Extensão TBC Cabula e deste evento. Vou desejar boas-vindas, Mariana. Boas-vindas. Depois de 2 hinos que falam muito sobre nós brasileiros, baianos, tirania, não combinam, né? Então, que sigamos em frente, esse evento seja bem bacana, bonito e que seja feito por todos nós. É para vocês, para a comunidade do território do Cabula, que vamos estar aqui durante uma semana trabalhando, fazendo bonito, né? E fazendo o que efetivamente nós merecemos, criando espaço para dialogar, espaços de afetos, de acolhimento e de abraços depois de tanto tempo confinados. E acho que é para celebrar o tempo inteiro, né? O tempo todo, cada segundo, cada minuto, por estarmos vivos aqui juntos. Ainda bem que estamos juntos vivos, né? Então é isso. Muito obrigada pela presença de todos vocês. É isso, né, Mariana? Acabou? Muito Hoje minha obrigada, fala. Pro. Gostaria de convidar para uma breve saudação a senhora Angelice Santos, artesã do coletivo Cultarte. Boa noite a todos, sejam bem-vindos e esperamos, né, que todos fiquem maravilhados com tudo que irá acontecer durante essa semana que inicia. Convidamos para a sua saudação a professora Joanice Marques, coordenadora da Operadora de Receptivo Popular. Oi, gente, boa tarde. Também gostaria de tornar todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Tá? E é um prazer enorme cumprimentar toda a mesa. E é um prazer enorme estar aqui com vocês e essa semana aí, que promete muito. E é isso, gente. Tá? Obrigada. Convidamos para a sua saudação o professor Antônio Jorge dos Santos Nascimento, coordenador do Projeto Cidadão. Boa noite a todos e a todas. É bom a gente estar aqui novamente nesse teatro, não é, Pro? Onde nós já fizemos muitas coisas aqui. Bom, eu quero dar boas-vindas a todos vocês, né? Dizer que esse evento da adolescente, né? 12 anos, já é uma
um cidadãozinho adolescente, e como adolescente ainda precisa de muitos cuidados, né? E precisa de muitos padrinhos. Porque toda criança que tem dificuldade, né, no seu nascimento, no cuidado, né, para a primeira infância, precisa de muitos padrinhos para seguir em frente, né? Então, essa parceria que o ETBC tem com a UAT, né, que já é um cidadão adulto, né, que completou 24 anos e, mesmo assim, ainda também precisa de cuidados. E eu digo isso porque nós passamos um tempo, né, e quando esse evento tinha 2 anos, né, tinha a sua efervescência, né, o apoio institucional para os trabalhos, né, a serem realizados. E nós passamos um bom tempo, né, faltando esse apoio. Então, esse momento em que a gente volta de uma pandemia, apesar dela não ter ainda chegado ao fim, mas com muito esforço, né, esse evento é realizado, assim como ele é realizado nas escolas. Todos os anos, esse evento é realizado nas escolas. E hoje, ele está sendo realizado aqui, dentro da nossa casa, né, com as pessoas. E é oportuno, né, falar sobre isso, porque nós estamos diante de uma gestão nova, né, uma gestão que no próximo ano nós temos essa esperança, porque ainda, eu digo sempre isso para as pessoas, que temos uma gestão nova, mas ainda é com recursos, com todo aquele planejamento do ano passado. Então, nós temos esperança de que o próximo ano, realmente, a nossa Pró-Reitoria de Extensão, a nossa UNEB como um todo, ela possa deslanchar e possa reconquistar todo o espaço perdido durante esses 8 anos que nós passamos aqui. Então, nós sofremos muito com isso, e assim como esse projeto, da mesma forma que a UNEB, estamos vivos porque somos resistentes, né? Então, a resiliência é o nosso nome. A gente passa por muitas tempestades e estamos vivos, graças a Deus. Então, a gente tem esperança de que o próximo ano as coisas sejam melhores. Então, tenhamos todos um excelente trabalho e estudo para todo mundo. Muito obrigado, Mariana. Queria convidar agora para a sua saudação a professora Sânia Bamberg, coordenadora da UAT. Boa noite a todos, a todas. É um prazer muito grande estar aqui. É uma honra esse convite da professora Francisca. Com um prazer muito grande estarmos aqui representando a Universidade Aberta à Terceira Idade, que é uma proposta, é um programa que existe dentro da nossa universidade há 24 anos já, e que abraça as pessoas idosas, principalmente dessa nossa comunidade do Cabula. Então, são pessoas que conhecem bastante a realidade do Cabula e que, portanto, a professora Francisca tem muito a contribuir, a oferecer, não é? Com essa sabedoria, com essas experiências, muitos deles nasceram aqui, se criaram aqui, estão criando netos aqui. Então, é muito importante para a gente estar participando de uma maneira mais concreta nessa jornada, né, das ações e dos projetos que deverão acontecer durante essa jornada e que devem estimular cada vez mais a visibilidade e o suporte que vem trazer o desenvolvimento da comunidade daqui do Cabula e do Beru. Porque a gente sabe, sendo a universidade, onde se constrói a educação, ensino e pesquisa, que a educação é cada vez mais uma ferramenta inclusiva muito poderosa, né? Muito poderosa, e é através dela que nós vamos transformando a nossa realidade. Nossos idosos, muitos deles têm uma fala que eu acho super legal, que eu trouxe para vocês. Eles dizem assim: plantar e semear é a nossa tarefa.
principalmente sabendo, ou mesmo sabendo, que não sei se estaremos aqui durante a colheita, porque somos pessoas idosas, e o processo é longo e espinhoso, mas é prazeroso saber que fizemos parte dessa construção. Então, nossa Universidade Aberta de Terceira Idade está aqui à disposição para construirmos essa parceria junto com o turismo de base comunitária e a economia solidária, né? Acredito que o saldo dessa 12ª jornada seja cada vez melhor, maior, levará a uma inclusão cada vez maior, né, dos projetos de extensão, dos talentos que estão aqui dentro da nossa comunidade e que estão bem aqui à nossa vista, muitos deles, né? São pessoas que estão aqui, que, na verdade, são os verdadeiros heróis da sociedade. São essas pessoas que estão batalhando dentro das suas comunidades com as diversas dificuldades inúmeras que nós sabemos. Então, são esses muitos e muitas homens e mulheres que orgulhosamente defendem, dentro da sua comunidade, esse saber, né, que nos traz para dentro da nossa universidade um conhecimento que nos é absorvido, e através dessa troca de falas, de escutas entre a comunidade e a universidade, que nós vamos crescendo cada vez mais. Então, sucesso para a 12ª jornada e para todos nós. Obrigada. Obrigada, professora. Gostaria de convidar para os seus cumprimentos a professora Nelma Aronha Santos, gestora da Assessoria Especial de Cultura e Artes. Boa noite a todas, a todos e a todos. Cumprimento a magnífica reitora em nome aqui de Rosane Vieira, nossa pró-reitora de extensão. Cumprimento a mesa em nome da professora Francisca, coordenadora desse projeto maravilhoso. E eu gostaria de falar da minha alegria de fazer parte dessa mesa, porque estou aqui com grandes parceiras de projetos culturais, e eu não vejo que não seja dessa forma, né? Uma vez que a gente tem aqui, por exemplo, no caso desse evento, o turismo de base comunitária, vocês sabem, né? Não preciso dizer que ninguém viaja, ninguém faz turismo que não seja para conhecer a cultura de um país. E isso é muito importante porque mostra como essa parceria tem que ser constante, né? Porque é quase inimaginável você pensar turismo sem a cultura de um povo. E tenho aqui também uma grande referência para isso, o pessoal da Cutarte, outro grupo que, para mim, é uma grande referência e motivo de uma parceria que eu já considero, da minha parte, consolidada, porque também acredito que é por meio do artesanato que uma cultura se mantém por todos os séculos. Toda a indústria se manteve obsoleta. Não há indústria que não tenha se tornado obsoleta, mas não há um ponto de cruz, um ponto de Richelieu, um ponto, ou qualquer que seja a arte que ela não tenha sido perene para todos os séculos, né? Não há império que tenha sobrevivido ao seu tempo, a cultura maia, por exemplo, a cultura egípcia, que não tenha sido por meio da sua arte, né? Então, a gente fala muito em produção científica, e não acho que não seja importante, eu faço parte do quadro de professores e me preocupo também com a produção científica, mas a produção da arte, a produção do artesanato, ela tem que estar par e passo com toda a produção dentro da universidade. Então, eu agradeço por fazer parte dessa mesa, professora Gelice também, e a todos vocês aqui presentes, e as pessoas que vieram aqui prestigiar esse evento. Espero que amanhã as pessoas se deem conta da importância desse evento, né? E é isso que eu gostaria de falar para vocês, da minha felicidade, e agradecer. É isso. Obrigada. Obrigada, Pró. Convido para a sua saudação a professora Rosana Santana dos Reis,
coordenadora do colegiado do curso de Turismo e Hotelaria da UNEB Campus 1. Boa noite a todos e a todas as pessoas presentes. Cumprimento especialmente a mesa. Sinto uma enorme honra em fazer parte dessa mesa. Obrigada pelo convite, professora Francisca, grande colega de muitos anos e parceira do curso de Turismo e Hotelaria. Cumprimento a todos os presentes, em especial também aos alunos de Turismo e Hotelaria que vejo daqui, e professores também, que são grandes parceiros, né? Vejo daqui também a presença de professores que são do próprio colegiado, professores colaboradores que estão sempre por perto e sempre preocupados em dar o seu melhor. Eu gostaria de falar brevemente também sobre essa relação do curso de Turismo e Hotelaria com o projeto de turismo de base comunitária do Cabula Entorno. O curso de hotelaria, de turismo e hotelaria da UNEB completa agora 24 anos, a mesma idade do Duarte, né? Então, assim, é um jovem já maduro, acredito, e nesse período todo, numa parte desse período, o projeto, que já deveria ser um programa, né, professora Francisca, a gente fala sempre disso, pela sua amplitude, pela sua abrangência, pelas transformações que trazem, principalmente para a UNEB e para o curso de Turismo e Hotelaria também, porque nós temos formado ao longo desses anos profissionais, cidadãos conscientes, éticos, cuidadosos, preocupados com o outro, preocupados em acolher, preocupados em cuidar. E muito desse perfil que a gente forma se deve também ao esforço de professora Francisca nesse projeto. Muitos alunos passaram por esse projeto, e muitos alunos a gente reencontra lá fora, e a gente percebe a diferença, o quão foi importante para eles, como profissionais, como pessoas, ter passado pelo curso de Turismo e Hotelaria, pela UNEB e pelo projeto de turismo de base comunitária. É um braço do turismo, um segmento do turismo dos mais importantes, dos que trazem grande contribuição para a sociedade. Então, meu agradecimento, quero deixar aqui, meu agradecimento à professora Francisca de Paula, que foi a primeira bacharel em turismo do curso de Turismo e Hotelaria da UNEB, depois viemos outros, mas o trabalho de professora Francisca deve ser reconhecido e deve ser festejado. E eu acredito que essa é uma semana de festa, né, nesse setembro tão bem escolhido para que esse evento acontecesse. Então, boa semana para todos nós, né, e que esse evento traga boas reflexões também, importantes reflexões. Obrigada a todos. Obrigada, professora. E convido agora para a sua saudação a professora Maria de Fátima Frazão, coordenadora do NUP e do DCH1. Primeiro momento, boa noite, sejam todos bem-vindos. Cumprimento a mesa, a pessoa da professora Rosane, pró-reitora de extensão, em seguida a professora Francisca, a quem estendo todos os cumprimentos, e aos presentes. Me sinto muito honrada, e é complicado falar, porque eu fico emocionada. Primeiro que eu fui orientanda dela, da professora Francisca. Então, a paixão pelo SSTU, que é o grupo de pesquisa, e pelo TB6 é longa, e pelo TBC também. As cutartianas aqui também vêm lágrimas aos olhos, pela possibilidade de vivenciar a gestão da economia solidária, da ecossocioeconomia, e daí derivam outras vertentes do conhecimento. E a paixão pela UAT, até vestindo a camisa, coisa complicada, porque eu vim da oficina, então, Antônio Jorge, professora Sônia Bangerg, vocês falam de 24 anos, 12 anos, eu acabei de fazer 12 anos de UNEB, parece que são 40, que a UNEB faz 40 anos em 2023. Então, hoje é o momento de celebrar a UAD, celebrar o turismo básico comunitário, a CUTART e todos que estão aqui presentes. Muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês hoje. E tenhamos uma excelente semana. Contem comigo sempre. Muito obrigada, professora. Passo a palavra agora para o professor Flávio Dias dos Santos Correia, diretor do Departamento de Ciências Humanas, Campus 1. Uma boa noite a todos, e eu saúdo aqui a mesa
saudando aqui a professora Rosane, pró-reitora de extensão, a professora Francisca, coordenando aí esse projeto lindo, a nossa coordenadora, a professora Rosana, coordenadora do curso de turismo. Assim eu saúdo toda a mesa. Eu quero dizer que, para mim, é apenas somente privilégio ser diretor de um departamento que tem coisas dessa natureza aí, viu? Professores empenhados em um trabalho que eu sei que não é fácil, mas eles enfrentam tudo isso e faz com que a comunidade externa sinta os efeitos da universidade nesse lugar. Isso é importante demais. Nós temos que levar a universidade para fora, para a comunidade. E temos também que trazer a comunidade para dentro da universidade. E nós temos essas mãos que fazem isso. E a professora Francisca coordena um trabalho dessa magnitude. Isso é que transforma o ser humano. E nós estamos precisando disso, de que haja transformação no ser humano, na sociedade, para um mundo melhor. E hoje, aqui, nós sentimos isso. Pelo menos no nosso micromundo interno aqui, hoje, à tarde, nós vimos aqui a transformação. As garotas que estiveram aqui né, no início, né, com todos aqueles movimentos, eu não sei se minha coluna suportaria se eu fosse fazer isso, mas eu vi gente até um pouco mais idosa do que eu, apesar de que eu já me sinto um idoso, talvez da quarta idade, mas eu não seria capaz de fazer o que elas fizeram aqui por tanto tempo. Que coisa boa, que coisa bonita, não é? Isso também se deve à universidade, aí, à UAT, né? Isso deve-se a isto. Elas estão aqui neste projeto também. Muito bem, e o que eu desejo é que este encontro, durante todos esses dias, seja assim muito bom, seja profícuo e seja para a expansão deste conhecimento e o ânimo de todos nós para tocarmos essa universidade. Obrigada, professor. Convido agora para a sua saudação e posterior encerramento da mesa a pró-reitora de extensão, professora Rosane Meire Vieira de Jesus. Obrigada, Mari. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Uma plateia mais feminina, uma mesa também mais feminina, axé. Quero cumprimentar minhas colegas e colegas que estão aqui também na mesa. Vou fazer uma saudação rápida, já que daqui a pouco a gente vai conversar mais, né, sobre extensão e diversidade, ou melhor, extensão universitária com a diversidade em ato. Mas eu queria só colocar aqui nessa saudação, nessa breve saudação, que, até puxando um pouco ao que a professora Nelma colocou, a gente está aqui entre colegas, a gente se encontra em vários projetos, então aqui é um grande coletivo de extensionistas, professoras, professores, estudantes, técnicas e técnicos que fazem extensão, e extensão para fora, inclusive, do próprio Campus 1, que a gente tem aqui Elaine de Canudos, né? A gente tem Verbena, que está na rede, na Bahia inteira, né? A partir do curso de música. Então, é interessante perceber o quanto esse evento não é um encontro para algo acontecer. Algo já vem acontecendo há muito tempo, e esse evento, ele é, na verdade, uma grande festa, uma comemoração de que um projeto tão lindo como o Turismo de Base Comunitária e Cultarte tem conseguido se consolidar cada vez mais, ampliando as redes. Então, não é à toa também que a UAT está aqui, não é à toa que a gente está vivenciando
a extensão universitária é uma forma da gente se colocar como resistentes nessa conjuntura tão triste que a gente vivencia hoje. Então, esse encontro deve ser uma festa. Então, parabéns, professora Francisca, parabéns, Joanice, por essa festa que tá possibilitando. A gente vivenciou na semana passada o EBEC, e agora mais outro evento em que a extensão ela atravessa o ensino e atravessa a pesquisa. Então, parabéns. Declaro encerrada a solenidade de abertura do 12º Encontro Turismo de Base Comunitária e Economia Solidária da Universidade do Estado da Bahia. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui na mesa. Queria pedir para desfazer a mesa e pedir para a nossa pró-reitora continuar aqui, porque agora vamos assistir à conferência Extensão Universitária e Diversidade em Ato. Então, convido a todos para continuarem aqui com a gente para ouvir a conferência ministrada pela nossa pró-reitora de extensão, professora Rosane Vieira. Ouvindo o retorno. Tem como diminuir? Parou? Eu acho que parou, né? Então, gente, eu organizei uma fala que assim, conferência de abertura geralmente só dá o gostinho, né, Francisca? Cadê Francisca? Só dá o gostinho das possibilidades e das belezas que vão vir a partir das apresentações de trabalho, a partir das mesas redondas organizadas. Então, eu prometo que eu vou falar pouco, vou falar meia hora. Então, a gente não sei se vai abrir para algum tipo de pergunta, enfim, alguma consideração. Então, nessa fala, né, de extensão universitária Diversidade em Ato, primeiro queria agradecer ao convite da professora Francisca, né, para estar aqui. Eu percebo quanto as ações do TBC são vivas, porque quando Francisca me convidou para falar, né, para a gente conversar sobre o evento, eu pensei que ela só queria apoio financeiro. E aí ela falou, vamos pensar o título, vamos pensar a programação. Então, as coisas são, de fato, orgânicas, e isso nos dá uma força, né, para estar na universidade. Então, primeiro eu queria colocar que tipo de extensão eu estou falando, quando eu digo que a extensão universitária pode ser compreendido como a diversidade em ato, como a diversidade em processo e em produto, e é por isso que eu estou assumindo aqui a palavra ato. A extensão universitária, a gente pode pensar alguns marcos legais, institucionais importantes, que vão dar o esteio, ou um pano de fundo para a compreensão bem senso comum da palavra extensão, da expressão extensão universitária. A gente tem a Constituição de 88, tá? Em que se configura a universidade como uma instituição que exerce atividades de maneira indissociável de ensino, pesquisa e extensão. Nós temos, em 96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que estabelece a extensão como uma das finalidades da educação superior. E vamos ter a Política Nacional de Extensão Universitária, que vai articular a extensão como a finalidade da universidade, como a responsabilidade social da universidade. Então, a partir desses 3 marcos legais, a gente consegue perceber o quanto as demandas sociais elas são estabelecidas ou construídas ou forjadas nas ações extensionistas da universidade, né? E por que eu estou falando que a demanda é forjada? Porque a demanda não está lá para você simplesmente coletar e dizer, vamos responder essa demanda, mas a forma como nós olhamos e construímos, percebemos a realidade, a partir dos nossos paradigmas, a gente vai ler as demandas por um caminho ou por outro. E por que eu estou trazendo essa questão, né, de ver as diversas formas de olhar a universidade? Porque mesmo com esse pano de fundo,
de pensar a extensão vinculada à responsabilidade social da universidade, você vai ter uma série de perspectivas, uma série de significantes utilizados para compreender a extensão universitária. E aí eu vou citar dois autores, Serrano e Serna, que vão trazer os modelos de extensão que foram sendo construídos na história da universidade brasileira. Aí eu queria que vocês pensassem essa lógica que foi sendo levantada a partir das discursividades. Então, que discurso sobre extensão foi sendo construído na história da universidade brasileira? Uma primeira lógica é uma lógica de transmissão vertical do conhecimento, ou seja, a extensão como um modelo divulgativo, em que a universidade, aquele espaço da produção dos saberes legítimos e unicamente legitimados, eles se organizam em outros saberes mais simples, mais de fácil compreensão, para que as pessoas de fora da universidade compreendessem o que está sendo produzido. Então, uma perspectiva extremamente vertical e extremamente hierarquizante dos saberes, tá? Nós também temos uma outra lógica, a partir de Serrano e Serno, que é a lógica da ação voluntária sociocomunitária, que seria uma perspectiva, um discurso sobre extensão em que está muito vinculado às pessoas. Então, se eu tenho uma professora que é ativista LGBT, então se espera que ela faça projetos vinculados a essa comunidade. Se eu não tenho nenhuma vinculação a alguma comunidade periférica ou oprimida historicamente, então se espera que essa pessoa faça pesquisa, né? Ou seja, não tem uma relação direta com a comunidade. Então, essa é uma perspectiva muito altruísta e voltado para uma ação desinteressada a depender da trajetória acadêmica daquela pessoa que está propondo a extensão, ou professor, ou técnico, ou estudante. Uma outra lógica levantada é a lógica sociocomunitária e institucional, em que a universidade entra como parceira de outras instituições mais ligadas a projetos sociais e fazem acontecer os projetos. Só que, muitas vezes, pensando apenas na perspectiva assistencialista, não integrando no projeto de formação universitária do estudante. Então, é como se a gente pensasse assim, a UNEB, a universidade, é mais uma instituição da sociedade civil que deve se articular em rede para resolver os problemas sociais que o Estado não consegue resolver. E, finalmente, a lógica que mais nos interessa, que a gente tem construído na UNEB, inclusive TBC é uma das experiências nesse sentido, que é uma lógica acadêmico-institucional. Como é essa lógica? É perceber a extensão como estruturante do projeto de formação do estudante. Se é estruturante, não é uma prestação de serviço, certo? Mas entender que o que está sendo produzido nas comunidades, o que está sendo produzido nos coletivos sociais organizados, devem ser base, devem ser mais outras referências para os nossos estudantes, para que haja uma criticidade do que é produzido na academia. Ou seja, geralmente nós elegemos que referência é tomada como verdade, como propositiva, como possibilidade de compreensão da realidade. Na perspectiva de uma extensão acadêmico-institucional, as referências dos coletivos, as referências produzidas no chão de fábrica, no chão da escola, na vida, né? E aí entendendo vida de uma forma bem esprairada, né? A partir de Dilthey. Então, o que é produzido, né, na vida deve problematizar o que a gente acumula historicamente na universidade. Então, essa é uma perspectiva que acho que Serrano vai falar, que é uma perspectiva acadêmico-institucional, e que é a perspectiva que o Fórum de Pró-Reitores de Extensão tem construído desde 1987. Então, esse é um outro marco, tá, institucional que eu acho importantíssimo, que foi a criação desse Fórum de Pró-Reitores de Extensão.
porque esse fórum tem pautado uma perspectiva mais imbricada, ensino e pesquisa com a extensão, como também uma luta mesmo pelo financiamento, pela universalização e pela avaliação da extensão, tá? Então, é importante entender que tanto o Plano Nacional de Extensão Universitária quanto a Política Nacional de Extensão Universitária, documentos que foram produzidos pelo FORPROEX, eles foram documentos fundantes para hoje a gente pensar a política de curricularização da extensão, certo? Então, eu queria agora colocar a questão que é essa tríade que eu falei rapidamente, que é a tríade institucionalização, financiamento, universalização. O que seria a institucionalização? Seria pensar a extensão para além de um desejo de uma pessoa que é vinculada a uma comunidade, quer fazer algo a partir dessa relação de implicação ou de engajamento pessoal. É entender que a instituição precisa garantir que seus profissionais e seus estudantes se organizem para pensar um projeto articulado com a extensão, com a comunidade. É a garantia, aí a gente tem que pensar em plano de carreira, né? Então, não dá para pensar, por exemplo, baremas para promoções, se não tiver lá nos baremas a participação de extensão dos docentes. Promoção também funcional de técnicos, sem pensar a participação da extensão. Construção, pensar a constituição dos históricos dos nossos estudantes, também sem pensar a extensão. E aí a política da curricularização da extensão vai muito nesse sentido. Um outro termo, né, dessa tríade é o financiamento. Então, não dá para pensar política sem financiamento, né? Ou seja, a gente lida com o erário público e a gente precisa organizar que esse erário público que esse erário também seja planejado para a extensão. Então, hoje, o FORPROEX está fazendo um grande debate, já foi feita várias cartas, inclusive, para o nosso presidente, infelizmente esse que está aqui, mas várias cartas no sentido de garantir que o MEC possa fazer editais específicos para a extensão. Porque a gente tem uma série de editais vinculados à pesquisa, programas vinculados a ensino, mas só tivemos um programa vinculado à extensão há algum tempo, né? E que é necessário que a gente tenha uma regularidade desse financiamento. Para vocês terem uma ideia, a Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia, a FAPESB, conseguiu lançar em 2011 um edital, 2010, 2011, um edital vinculado à extensão, mas não pôde usar o nome extensão, e então usou a expressão tecnologia social para garantir que a extensão pudesse ser financiada, mas sem usar o nome porque a fundação se refere à pesquisa. Essa perspectiva é uma perspectiva extremamente reducionista, porque reduz a concepção de pesquisa e reduz a concepção de extensão. Ou seja, ainda pensando em extensão como algo divulgativo do que se produz e não pensando em extensão como uma referência para a produção científica ou uma metodologia de ensino. E, finalmente, a universalização. A universalização é fazer com que todas as estudantes e todos os estudantes possam fazer extensão. E aí a gente tem a política da curricularização da extensão que garante isso. Então, agora não está mais a partir dos interesses pessoais, mas é a garantia de que a extensão esteja de forma universal na formação universitária desse estudante, né, ou dessa estudante, na formação tanto profissional quanto na produção de saberes. Nessa lógica, né, do acadêmico institucional, Álamo Pimentel, que é uma referência que eu gosto muito, inclusive ele fez uma aula inaugural aqui no primeiro semestre de 2022, e Álamo vai dizer que, por via da extensão, ou fazer extensão, possibilita trabalhar com 3 verbos, que aí eu queria conversar com vocês sobre esses 3 verbos: problematizar, participar
e produzir. Ele vai trabalhar com esses 3 verbos. Problematizar. Primeiro ponto. Por que a extensão possibilita essa problematização? Porque, inevitavelmente, quando nós vamos, independente de forma, não precisa ser de forma deliberada pela proponente do projeto, tá? Mas sempre, quando a gente se aproxima da comunidade, se aproxima do local, qualquer modelo abstrato se esvai. Qualquer modelo, qualquer teoria que os nossos alunos, seja de que área for, eles vão sempre partir desses modelos, esses modelos vão ser questionados pelo real. Porque o local bagunça qualquer abstração, porque você está lidando com o real concreto. Então, os saberes produzidos na academia, né, historicamente produzidos por uma universidade branca, elitista, heteronormativa, cristã, esse modelo ele é posto em xeque quando a gente se aproxima, mesmo sem querer, tá? A gente se aproxima da comunidade, tudo é bagunçado, né? Então, a problematização ela é algo que é esperado na extensão. Um outro verbo que Álamo vai trazer é o de participar. A ideia de participação traz exatamente o protagonismo estudantil no jogo. Há pouco a gente estava em uma reunião com a TV UNEB, pensando um programa de extensão para divulgar os projetos e os programas de extensão da UNEB. E aí eu coloquei assim, olha, é essencial que esse programa tenha protagonismo estudantil. Por que o participar eu quero linkar com o protagonismo estudantil? Porque quando a gente vai para essas comunidades, a gente muitas vezes descobre que nossa estudante é quilombola, é cigana, é lésbica, é gay. A gente vai percebendo que as comunidades estão aqui dentro, não estão lá fora. Então, a ideia de uma extensão fora da universidade, para além dos muros da universidade, é uma percepção talvez simplista, porque a comunidade está aqui dentro, principalmente uma universidade como a nossa, popular e inclusiva. Então, esse olhar para fora faz a gente olhar mais para dentro. Nesse sentido, eu penso que a participação, o verbo participar, é essencial. Inclusive, nossas estudantes, muitas vezes, mesmo também eu vou colocar essa perspectiva, também de forma não deliberada, a sua presença, seu corpo negro, seu corpo lésbico, vai rasurando aquele plano de curso pré-determinado, construído a partir de referências, muitas vezes, fora daqui, fora da Bahia, fora do Brasil, fora do nosso continente americano. Então, esse plano de curso pré-determinado, a partir desses modelos, né, de uma universidade moderna, ela vai sendo rasurado pela própria presença dos nossos estudantes. Então, é uma extensão por dentro também, né? Por isso que eu acho interessante linkar, né, fazer essa relação de participação com o protagonismo estudantil. E, finalmente, o último verbo, que é o produzir. O produzir, eu posso até fazer uma analogia com o que o TBC faz tão bem, né? O Turismo de Base Comunitária, esse grande coletivo de várias referências, né? Que a produção, ela não é algo que é pré-determinado porque cabe naquele edital, ou é pré-determinado porque eu preciso colocar no meu barema que eu produzi X artigos com qualis A1, A2. A produção aparece porque você está fazendo junto. Então, inevitavelmente, também, esse produto é um produto produzido pelo coletivo, de forma colaborativa. Porque se não for assim, e aí quem faz extensão vai aqui confirmar comigo ou não, quem não faz de forma colaborativa, o projeto de extensão não dura 4 meses, porque a comunidade não fica. Se ela percebe que não é ouvida, ela não fica. E aí, parabéns ao AT, que tem mantido aí anos e anos
vinculado a uma comunidade, já a gente pode até colocar aqui, né, de mais de 2.000, contando toda a UNEB, mais de 2.000, mais de 2.000 pessoas idosas vinculadas. Então, a ideia da produção está totalmente vinculada à ideia de uma participação colaborativa, que tem a cara não mais da universidade, mas uma cara do entrelugar, que é daquela comunidade onde as pessoas participam e da própria universidade. Então, é um entrelugar que a gente está falando aqui. Por isso que até, às vezes, é estranho a gente falar saberes acadêmicos, porque não é mais saberes produzidos na academia, mas saberes produzidos na academia com a comunidade. E, finalmente, para a gente entrar mesmo agora no termo diversidade, e aí eu quero assumir uma referência, tá? Deixa eu ver aqui o horário, alguém pode me ajudar? Já deu? Eu vou para a diversidade, quero falar um pouco sobre diversidade. Eu quero assumir aqui a palavra diversidade numa perspectiva de Derrida, né? O franco-argelino, que vai trabalhar com a palavra, com outro termo, que é diferença. Que diversidade é essa que ele vai usar o termo diferença? É a ideia de que tudo que existe é texto, tudo que existe é linguagem, nós somos linguagem. E como linguagem, qualquer tipo de acordo linguístico que façamos, ou acordo semiótico, tá? De significação, é um acordo atravessado por relações de poder. Ou seja, algumas pessoas falam mais que outras, algumas falas valem mais que outras, certo? Então, por essa razão, a relação com o outro é sempre uma relação de tensão linguística, de tensão de construção de significado e de diferença. Por que diferença? Porque nosso horizonte de mundo, onde a gente constrói os significados, são distintos. Se quiser utilizar a expressão, nosso lugar de fala é distinto. E é distinto, inclusive, a partir das contingências que nos atravessam. Ou seja, nosso próprio lugar de fala também não é estanque, não é dado para sempre, né, de uma vez por todas, é dado na relação com. Então, percebam, se o significado é algo em disputa, nosso lugar de fala também está em disputa, né, o tempo inteiro. Então, a extensão, o fazer extensão, possibilita, né, estarmos em constante disputa por significados. Constantes disputas sobre o que é negritude. Negritude é o que eu li a partir de Angela Davis, norte-americana, ou negritude é a negritude dos alunos que convivem comigo em Conceição do Coité. Lesbianidade é algo que eu li em Jules Fauquet, ou lesbianidade são as meninas lésbicas que convivem comigo e fazem universidade comigo. Então, a disputa de significado que antes, né, sem a gente pensar na relação com o outro, é dado a priori, legitimado, ele é posto em xeque toda vez que você olha para o lado e percebe essas outras referências que geralmente não são ouvidas. Então, por isso que ao construir com Francisca o título, né, dessa conferência, ou melhor dizendo, o tom, né, para a gente discutir, debater os vários temas que vão aparecer a partir de amanhã, a ideia era como a extensão universitária põe a diversidade ou a diferença no ato universitário. Como constrói a universidade. Então, a extensão, se a gente quer pensar em uma extensão decolonial, uma universidade decolonial, uma universidade popular, não pode ser fora da extensão. Mas também não pode pensar a extensão como um pilar, mais um pilar onde acontece a universidade, mas um pilar
que põe em crise o lugar da pesquisa, que é tão eurocêntrica, e o lugar do ensino, que é também extremamente embranquecido, ou até não vou nem falar embranquecido, vou falar não racializado, não generificado, ou seja, nossos autores geralmente não têm gênero, não têm raça, não têm etnia, ele simplesmente é perfeito, é a grande referência, é assim que é construído, né, comumente. E aí a extensão vai racializar, vai generificar, vai colocar numa região, ou seja, num território. E aí é interessante como o TBC traz sempre, e aí Francisco inclusive colocou isso na mesa, o território cabula como um centro. Pensar, colocar o território cabula como centro é descentrar a UNEB. Por que é descentrar a UNEB? Porque o projeto UNEB não é feito pelos cabuleiros, né? Nós temos ocupado esse território e o movimento tem sido, inclusive, de diálogo, de fazer com que os cabuleiros ocupem a universidade. Então, a pensar a extensão é perceber o quanto a gente tem ocupado e o quanto a gente não tem deixado, não tem se permitido aprender nesse território, certo? Então, acho que é isso que eu vim trazer como considerações. Talvez só fazer para poder finalizar mesmo, e aí a gente, não sei se a gente vai abrir para o debate, mas eu já coloco que eu tenho um outro compromisso, que é uma live com os calouros, agora com a Prograde, na verdade já está acontecendo, e aí eu peço mil desculpas, mas assim, eu queria só fazer uma última problematização, que é sobre curricularização da extensão, né? Que a gente fala tanto, né? O que a extensão tem curricularizado para a universidade? Porque já vem curricularizando. E o que tem curricularizado são outras referências, outras posições de mundo. Tem desessencializado a verdade. Então, a política de curricularização da extensão não é novidade, porque a extensão já vem curricularizando. A grande novidade agora é, institucionalmente, a UNEB está propondo que todo mundo entre na roda para questionar as suas verdades, questionar o seu currículo, né? Questionar as suas referências, porque tem outras ali, tem outras agendas que são construídas, inclusive, para além da nossa formação. Ou seja, a gente se formou, né, nós professoras aqui, né, a gente se formou há algum tempo. Que agendas são essas contemporâneas que vão esburacando, vão rasurando essa formação primeira que nós tivemos? Então, se colocar em formação em exercício, né, eu acho que é um movimento que a política de curricularização da extensão tem possibilitado. Currículos mais flexíveis, currículos mais descentrados, currículos construídos com os movimentos sociais. A gente já vive uma experiência muito próxima disso, que é o CAEC-DT, o Centro Acadêmico de Educação do Campo e Desenvolvimento Territorial. Os cursos de agroecologia, eles foram construídos com os movimentos sociais, com o MST, com a APA. Então, assim, esse movimento que a gente já vive, né, um caso ou outro, agora a UNEB está convidando para todo mundo entrar nessa roda. É isso, gente. Obrigada. Bom, Rosane, quero agradecer em nome de todos, né, que estão organizando o evento. Você tem seu horário, não se estresse, mas eu queria pedir que vocês aplaudissem de pé a essa pró-reitora de extensão. É a pró-reitora de extensão.
honestamente, é a primeira vez que eu ouço alguém falar com propriedade do que é atividade de extensão, não é só teórico, porque você vive a extensão na sua prática, e essa presença dela aqui hoje já revela o quão que ela tem amor por essa universidade, porque quem trabalha com a extensão na universidade pública é porque ama o que faz efetivamente, né? Então, é agradecer a você, querida. Pode ir embora, não tem problema, a gente encerra. Muito obrigada. A presença de vocês por ficarem aqui. Amanhã tem mais e está todo mundo trabalhando bastante. A UAT, nossa, soube hoje que elas dançariam, porque eu não tive tempo de ouvir, de ler a mensagem no WhatsApp. Lindíssimo. Estou candidata a ser sambadeira também, né? Não percam. Obrigada, gente. Deus acompanhe. Até amanhã. O que foi que houve? Ai, meu Deus, era surpresa. 10 anos do Coletivo Cutarte. Eunice, venha para frente. Mônica, Isis, Angelice. Eu acho que já que mostraram que era surpresa, olha lá, vocês gostaram? Então, pronto, vamos dar um abraço nessas adoráveis, responsáveis por tudo isso que está aqui no palco. A decoração toda. Aplauda aí. Mônica, Eunice, ó, Mônica da Engomadeira, Eunice da Mata Escura, Isis do Cabula, Angelice da Estrada das Barreiras, Joanice, tem muitas Ices e Ices, né? Joanice da Pernambués. Cadê? Tem mais artesãs aí? Não, não. Mas tem Jaqueline, vem para cá. Operadora de receptivos populares de São Gonçalo do Retiro. Quem mais? Por enquanto, tem aqui Tainã, está trabalhando, filmando, mas é aqui também, né? De Pernambués. Toda a equipe. Maiara, Adam. Poxa vida. Gente, obrigada. E amanhã tem mais. Agendem almoçar de terça a sexta-feira, prestigiando a Cooperativa de Múltiplas Fontes da Engomadeira. Eles vão estar oferecendo almoço. Se comprar, né, o combo, eles estão fazendo almoço por R$15, preço justo, tal qual a economia solidária, tá bom? E venham para o Festival da Laranja, primeiro Festival da Laranja amanhã. Obrigada pela presença, Rosana, Rosali, querida, Fátima, Manu, Adriano, Clelinha, eu vi, viu, bonita? Amanhã tem mais. O rio só pode tomar uma morada de peixe. Quero ver você chamar o Quero ver você chamar o o rio só pode tomar uma morada de peixe. Quero ver você chamar o violar.